Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez hoje, dia 23 de julho, para a nossa devocional desta noite, já encerrando, esse mês de julho, mas na graça do Senhor nós vamos sempre caminhando. Hoje eu quero meditar com os irmãos na mensagem do Salmo de número 116. Irmãos, é interessante a gente perceber como a Bíblia fala do cuidado de Deus, como a Bíblia conta experiências dos servos do Senhor que passaram por dificuldades e que encontraram conforto, encontraram livramento, encontraram então socorro em Deus. A gente lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que o tema da Bíblia, o tema central dela é a nossa salvação e, acima de tudo, é o amor de Deus por nós, é a maneira como Deus nos ama e a forma como Ele cuida de nós, e isso é maravilhoso, porque quanto mais você medita, quanto mais você lê, mais você descobre do amor e do cuidado de Deus, mais você percebe o quanto as experiências que as pessoas tiveram e que são relatadas na Bíblia e a própria palavra de Jesus e a própria maneira como Deus então colocou as Escrituras, elas demonstram o amor que Deus tem por nós, o cuidado dele, o quanto ele tem nos cercado com graça e com misericórdia. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos falar disso, das experiências de vida que um servo do Senhor teve e da maneira como Deus então cuidou dele, o livrou, o amparou, o confortou e conduziu ele então à vitória. Lá no Salmo de número 116, esse salmo, ele não é atribuído ao rei Davi, ele é atribuído ao rei Ezequias. E nós vamos ler então a mensagem desse salmo, salmo de número 116, de versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou o seu ouvido para mim, portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza. Então eu chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, sim. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples. Eu estava abatido e Ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, a minha alma, pois o Senhor lidou beneficente comigo. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Eu criei, portanto falei. Fui grandemente afligido. Disse na minha pressa: todos os homens são mentirosos. O que eu entregarei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Amém? Como eu disse para os irmãos, esse salmo, ele é atribuído então ao rei Ezequias. Nós sabemos que o rei Ezequias foi um homem reto diante do Senhor, isso está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, quando a Bíblia diz que o Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no versículo 5 e 6, a Bíblia enfatiza, então, que Ezequias confiou no Senhor, que ele se apegou ao Senhor, ele não deixou de seguir ao Senhor e ele guardou os seus mandamentos. Então, Ezequias foi um homem reto. E assim mesmo ele passou por duas grandes e fortes experiências na sua vida, que foi quando o reino de Judá foi então invadido pelo povo assírio, e um momento extremamente delicado para ele como rei, e depois ele foi acometido de uma doença mortal. Deus livrou Ezequias nessas duas ocasiões. Ele dispersou o exército do inimigo e curou ele então daquela enfermidade. E nesse salmo, então, Ezequias relata a experiência que ele teve durante esses momentos. Ele começa dizendo que ele estava então encurralado por circunstâncias medonhas. E ele chama essas circunstâncias de laços de morte. E ele então diz nos primeiros versículos desse salmo que laços de morte o cercaram. Ele estava encurralado por armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte, nessas duas situações, tanto na invasão do reino de Judá pelo exército assírio, quanto na sua enfermidade.
E ele então diz que ele caiu em muita tribulação e em muita tristeza. E ele, como se ele tivesse sido esmagado debaixo de um rolo compressor. A alegria fugiu da sua face. Então ele diz, nossa, eu me encontrei no momento encurralado pelas circunstâncias, com muita tribulação e em muita tristeza. Quantas vezes nós também nos encontramos assim? Encurralado pelas coisas da vida, pelas dificuldades da vida, atribulados, tristes com os nossos problemas, com aquelas coisas que acontecem conosco, sobre as quais nós não temos controle. Mas então Ezequias diz, olha, eu me encontrava assim, e o que eu fiz? Eu clamei a Deus do fundo do poço, né? Tem um ditado que diz que quando você está no fundo do poço, a única coisa que você pode fazer é olhar para cima. E isso é verdade, né? Ezequias, quando as circunstâncias da vida eram então medonhas e ele então estava no poço da angústia, no abismo da angústia, a única solução que ele teve foi olhar para cima. Então ele disse, eu clamei a Deus, ele clamou ao Senhor, ele gritou, então Senhor me socorre, ele pediu livramento. E Deus então ouviu. E há momentos da nossa vida em que os recursos humanos se esgotam, ou há momentos da nossa vida em que não existem recursos humanos, né? Não só acabam, como não existem. E o socorro que nós temos aqui, ele é insuficiente, inadequado, as portas do livramento se fecham. Nessas horas nós precisamos olhar para cima, para o alto, para o nosso Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 57:15 que Deus é aquele que habita no alto e santo lugar, mas que ele habita também com aqueles que têm o espírito abatido e o coração contrito, para vivificar o espírito abatido, para vivificar o coração contrito. Então, quando nós estamos abatidos, nós podemos ter certeza que o nosso Deus habita conosco. Então, Isaías diz, olha, eu estava atribulado, eu estava encurralado no fundo do poço, então eu clamei ao Senhor, eu clamei pelo socorro, eu clamei pelo livramento do meu Deus. E a Bíblia então diz que Ezequias fala a partir daí como um homem que conheceu o caráter e a intervenção de Deus. Ele diz então, gracioso é o Senhor e justo, sim, o nosso Deus é misericordioso. E a fé que ele tinha o capacitou então a ter uma experiência com o Senhor em meio àquelas dificuldades. E ele então descobriu algumas verdades sublimes, né, algumas verdades importantes que trouxeram luz àquela situação. Ele descobriu o caráter de Deus, ele diz, olha, o Senhor é justo e ele é misericordioso, ele é justo para não deixar o inimigo prevalecer com truculência sobre nós, e ele é misericordioso para nos amparar nas nossas fraquezas. Então, Ezequias conheceu ali o caráter de Deus, e quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente encontra então refúgio seguro para nossa alma, e a gente encontra abrigo certo no meio do temporal. Depois, Ezequias descobriu que mesmo quando ele estava então nocauteado pelas crises da vida, ainda assim Deus podia pôr ele em pé novamente. E ele então estava prostrado, ele diz, eu estava prostrado. Quando eu estava prostrado, o Senhor me levantou, o Senhor me salvou. E ele então descobre a necessidade de apropriar-se da obra de Deus. Ele diz para ele mesmo, para sua alma, olha, alma, entra no descanso do Senhor, né? Ele exorta a própria alma a voltar ao seu sossego, porque Deus já tinha feito algo por ele. Às vezes Deus opera nas nossas vidas, trabalha em nós, mas nós temos tanta dificuldade em confiar no Senhor que nós não conseguimos descansar, mesmo quando Deus está nos provendo o livramento. E Ezequias então disse, olha, você pode descansar, minha alma, porque Deus já tem feito grandes coisas para você, né? Nós precisamos também dizer isso para nós, olha, nós podemos descansar, porque o nosso Deus já tem feito coisas grandiosas por nós. E a partir daí, a partir desse conhecimento que Ezequias teve do caráter e da intervenção de Deus na vida dele, ele então experimentou o livramento divino, que ele relata, né, que Deus livrou então a sua alma da morte e livrou também do inimigo.
ele foi liberto espiritualmente, quando ele foi liberto da morte, ele foi liberto emocionalmente, porque Deus livrou então seus olhos das lágrimas, e ele então percebeu que ele era vulnerável, mas que Deus também podia dar a ele um livramento moral, livrando seus pés da queda. Como nós somos fracos, irmãos, como nós somos débeis, mas nós precisamos confiar e pedir a Deus que segure nas nossas mãos, porque se Deus não segurar nas nossas mãos, nós vamos perecer. Não existe nenhum recurso em nós. Nós precisamos realmente deixar o Senhor nos livrar, confiar no livramento dele. E recebendo então esse livramento, Ezequias assume alguns compromissos com Deus. Ele diz: eu vou amar ao Senhor. Né? E ele diz então que existiu nele um reavivamento de amor a Deus no seu coração. E ele diz então: eu vou amar o Senhor, eu vou cantar os seus louvores, eu vou buscar a sua face enquanto eu viver. O Deus que nos socorre nos momentos da aflição também deve ser o deleite do nosso coração nos tempos de bonança, né? E nós devemos então assumir esse compromisso, assim como Ezequias fez, de andar na presença de Deus na terra dos viventes, por mais que seja hostil o ambiente ao nosso redor. A gente tem que lembrar sempre que nós devemos testemunhar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós devemos assumir um compromisso de estar com o Senhor, de ser fiéis ao Senhor, em gratidão às coisas que Ele então faz por nós. Ezequias disse: eu vou louvar ao Senhor, eu vou andar na presença do Senhor, porque eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo o Senhor, porque Ele fez grandes coisas por mim. E lá ele diz, então, no versículo 12, o que eu posso dar ao Senhor em troca de todos os benefícios que Ele tem feito para mim? Eu não posso recompensá-lo, mas eu posso andar na sua presença, eu posso beber o cálice da salvação, eu posso estar na congregação dos justos. E Ezequias, então, se compromete a estar andando na presença de Deus, em gratidão ao que Deus fez na vida dele. E que nós também possamos pensar assim: olha, nós somos fracos, nós somos humanos, nós nos encontramos muitas vezes em circunstâncias apertadas, nós precisamos do livramento do Senhor, nós precisamos conhecer o caráter de Deus, precisamos da intervenção dele, do livramento dele na nossa vida. Mas acima de tudo, nós precisamos aprender a andar na presença do Senhor, a estar com o nosso Deus, a buscar a comunhão com Ele. E precisamos ler a Bíblia, conhecer do Senhor e orar, falar com Deus. É o que nós vamos fazer agora. Vamos orar. Nós sabemos que só o nosso Deus pode nos atender, só Ele pode então nos ajudar no meio dessas dificuldades. Vamos continuar orando por aquelas pessoas que estão doentes, enfermas, que estão com Covid. Nós temos, o Baiano, esposo da Sueli, que está no hospital, o Renê, irmão da Rose, a Sheila, uma médica por quem nós temos orado, os familiares da irmã Conceição. Hoje também a irmã Maria de Fátima está pedindo pelo seu irmão, que vai fazer o teste do Covid. A Gabi pediu pela mãe de uma amiga que também está com Covid, que tem problemas de saúde. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar pelas famílias que estão enlutadas. Nunca nos esquecendo, irmão, da família da irmã Welce. Ela precisa constantemente das nossas orações nesse momento. Também a família da Daniele, do Jackson, da dona Clarinda, Vamos orar pela família da irmã Maria de Fátima também, pela salvação dos seus familiares, do seu irmão, das suas filhas, do seu neto, pelas famílias que estão com dificuldades financeiras, precisando de trabalho, pela nossa igreja, nossos irmãos idosos e doentes, aquelas pessoas que estão com medo, deprimidas, pelo Brasil, pelo mundo, pelos profissionais de saúde. Vamos orar, vamos colocar essas vidas diante do Senhor. A Miriam Gino também pediu pelo seu cunhado, por alguns familiares seus que estão enfermos. Vamos colocar todas essas pessoas na presença de Deus e clamar a misericórdia do Senhor sobre essas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós amamos o Senhor porque o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor socorre a nossa alma, ó Deus, no dia da angústia, e o Senhor então nos livra dos nossos inimigos. O Senhor então nos fortalece na nossa batalha, a nossa batalha que não é contra carne, que não é contra sangue, mas o Senhor tem nos fortalecido para que possamos lutar as nossas guerras espirituais. Então, ó Deus, nesse momento queremos
colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque, ó Deus, nós temos momentos de angústia, momentos de tristeza profunda, às vezes nos sentimos no fundo de um poço, mas nós sabemos que nós podemos chamar ao Senhor, que nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor então tem nos ouvido. O Senhor então tem trabalhado nas nossas circunstâncias adversas, tem trabalhado nas nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a conhecer o teu caráter, nos ajuda a conhecer e a ver a tua intervenção na nossa vida, nos ajuda, ó Deus, a reconhecer o livramento que o Senhor tem nos dado e, ó Deus, nos ajuda a assumir com o Senhor um compromisso de andar na tua presença. Senhor, nós precisamos aprender a desfrutar do Senhor, nós precisamos ser transformados todos os dias, precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor para que o Senhor então opere em nós. Nesse instante, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nós sabemos que temos falhado contra o Senhor, nós temos falhado por ação, por omissão, às vezes naquilo que pensamos, às vezes na nossa falta de fé, mas nós precisamos do teu perdão. A Bíblia diz que se nós então confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar da nossa iniquidade. Ó Deus, nós clamamos nesse instante que o Senhor esteja então perdoando os nossos pecados, lavando os nossos corações, purificando as nossas iniquidades. Que aquilo, ó Deus, aquilo em que nós temos te ofendido, que o Senhor então esteja transformando, nos dando uma nova atitude, ó Deus, para que possamos viver de maneira mais digna da nossa vocação, buscando ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, pensando nas coisas que são do alto e fazendo a tua vontade. Senhor, nesse instante queremos colocar diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, que estão com Covid. Ó Deus, o povo tem sofrido. Ó Deus, as pessoas têm caminhado para a morte, as pessoas têm adoecido e nós também temos sido afetados de várias maneiras, ó Deus, por essa pandemia. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle disso, o Senhor já sabia disso, o Senhor já permitiu isso, planejou isso e agora está fazendo isso acontecer. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós no meio desses dias. Abençoa aquelas pessoas que estão nos leitos de hospital, nas UTIs, ó Deus, como o Baiano, esposo da Sueli, o Renê, irmão da irmã Rose. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão enfermos em casa, ó Deus, os familiares da irmã Conceição, a amiga, aquela mãe da amiga da Gabi, ó Deus, o irmão da irmã Maria de Fátima, o seu José. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. O Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe o propósito que tem misericórdia de cada um. Ó Deus, nós clamamos por aquelas famílias que estão enlutadas. Ó Deus, o povo tem sofrido com o aperto dos seus entes queridos, tem misericórdia da família da irmã Welcia, dos familiares do Nilson. Ó Deus, vem com teu Santo Espírito Consolador nesse instante, fazer morada nesses corações. Também te clamamos, ó Deus, por todas as outras pessoas e famílias que estão enlutadas. Nesse instante colocamos diante do Senhor também a igreja, sustenta o teu povo, abre os nossos olhos espirituais para que tenhamos discernimento da tua palavra e para que tenhamos vontade de te buscar e de estar em comunhão com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, renova a nossa vida espiritual a cada momento, renova a nossa comunhão contigo, abençoa o teu povo, a tua igreja, a Igreja Batista Vida e Paz, cada um nas suas necessidades. Abençoa, ó Deus, as igrejas sobre a face da terra, a obra de missões. Ó Deus, coloca no nosso coração o desejo de ter como prioridade o Senhor nesse momento. Que nós não percamos os nossos dias e nem o nosso tempo gastando com aquilo que nos interessa, mas que possamos estar preocupados em fazer a tua obra, em falar a tua palavra. Ó Deus, nos renova, ó Deus, traz o teu povo, ó Deus, para mais perto do Senhor. Ó Deus, provoca no coração do teu povo avivamento, para que nós possamos falar com intrepidez da palavra do Senhor aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos luz no meio desse mundo escurecido e sofrido. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquelas famílias da tua igreja que estão nesse instante precisando de emprego, passando por dificuldades financeiras, ó Deus, preocupados quanto ao dia de amanhã. Ó Deus, conforta e consola cada uma dessas famílias, desses corações, provê o sustento para o teu povo, para a tua igreja, para a obra de missões. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, de cada uma
as famílias que estão enfrentando dificuldades de relacionamento nesses dias de isolamento, os casais, a relação entre os pais e os filhos. Ó Deus, tem misericórdia, nós temos muitas dificuldades, tantas, ó Deus, que nós às vezes não conseguimos nem contar e nem expressar tudo aquilo que precisamos, mas nós sabemos que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor é quem sonda os nossos corações, o Espírito sonda os nossos corações, e é por isso que nós te pedimos nesse instante, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, nos faz andar pelos caminhos eternos, ó Deus, vê aquilo que nós precisamos, entende as nossas necessidades e nos abençoa conforme a Tua vontade. Senhor, nesse instante também queremos colocar diante do Senhor, de uma maneira muito especial, ó Deus, os profissionais de saúde que têm trabalhado nessa pandemia, os nossos governantes, ó Deus, nós estamos perdidos no meio dessa situação, às vezes nos sentimos sem comando humano, ó Deus, mas nos ajuda a entender que o nosso comando vem do Senhor e que é o Senhor que está nos guiando, é o Senhor que deve nos guiar. Tem misericórdia dessas pessoas que têm a responsabilidade, ó Deus, de governar sobre o povo. Ó Deus, que o Senhor esteja dando para elas mais sabedoria, mais amor, ó Deus, mais discernimento daquilo que deve ser feito. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso mundo, tem misericórdia de nós, daqueles que estão enfermos nesse instante. Abençoa os familiares não crentes, ó Deus, da nossa igreja, dos nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que têm às vezes nos assistido, acompanhado as devocionais, os momentos de oração, mas que ainda não fizeram um compromisso verdadeiro com o Senhor. Ó Deus, toca nesses corações, ajuda cada um. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor já tem feito grandes coisas nos nossos dias e nós só estamos aqui hoje pela Tua misericórdia. Então, ó Deus, nós te damos graças pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Apesar de tudo, nós podemos crer e confiar na Tua fidelidade. E nós te louvamos por isso, ó Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome. Senhor, como é bom poder servir ao Senhor, e que nessa noite nós possamos dizer: eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e atendeu a minha súplica. Nesse instante estamos diante do Senhor, em nome de Jesus, no nome poderoso, no nome santo, no nome majestoso, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos nesse instante. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã nós estaremos novamente aqui às 20 horas. Tire esse momento para estar em comunhão com Cristo, para falar com Deus, para orar pelos outros, por você, e que nós possamos então vencer esses dias difíceis, em nome de Jesus. Amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada.